dia 24 de março, às 14 horas, será realizado via Zoom a sessão pública para defesa da dissertação intitulada Aspectos Metodológicos do Acordo de Compartilhamento de Risco para o SUS, Perspectiva de Diferentes Stakeholders, Técnica Delphi, será apresentado e defendido por Lígia Fernandes Yoshida, sob orientação da professora doutora Marisa da Silva Santos. Lígia, então você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação, tá bom? Pode começar. Ok. Deixa eu passar o slide. Então, aqui eu coloquei também os dados da banca. Então, obrigada, professora Marisa, Carlos, Augusto e Verônica. Um pouco do contexto e motivação do projeto. Então, durante a incorporação das tecnologias em saúde, nós temos muitas incertezas associadas a diferentes motivos, e aqui eu trago um exemplo em relação ao FDA. Então, o FDA, ele tem aprovação acelerada, que, por um lado, é bastante positivo, porque ele visa acelerar o acesso dos medicamentos aos pacientes que têm uma condição de saúde grave e uma necessidade não atendida. Mas, por outro lado, foi feito um estudo desde o início do Fast Track do FDA, em que eles viram que, na verdade, 18 indicações que foram aprovadas nessa categoria, eles não atingiram o desfecho primário em estudos posteriores, então eles não cumpriram a potencial promessa de benefício. Entre essas 18 indicações, nós temos que 11 delas, elas foram retiradas do mercado pelo próprio fabricante ou pelo FDA, e 6 indicações, no entanto, elas seguem com aprovação de bula, inclusive sendo recomendadas por diretrizes de clínicas de tratamento como NCCN. Então, em relação a essas incertezas, nós temos os acordos de compartilhamento de risco, que existem várias definições na literatura. Eu trouxe aqui uma do Fórum do HTAI de 2023 da América Latina, em que eles estabelecem que os acordos de compartilhamento de risco, eles têm como objetivo compartilhar o risco entre o pagador e o fabricante em condições de incertezas em relação ao reembolso da tecnologia. E eles são divididos em dois grandes grupos, que seriam incertezas em relação ao desempenho dessa tecnologia, que pode ser em relação à taxa de mortalidade, resposta ao tratamento, segurança ou cura, entre outros desfechos clínicos, e também pode ser financeiro. Então, em relação a incertezas do tipo de, em relação à dose, qual vai ser a duração desse tratamento, qual é o número de ciclos que o paciente vai precisar, qual o impacto orçamentário real e o número de pacientes, entre outros. E aqui eu trago dois exemplos de tentativas de acordos de compartilhamento de risco no país. O primeiro mais conhecido deles com o Ministério da Saúde foi o da Biogen, em que o acordo foi entre a Biogen e o Ministério para o Nusinersen, que para a atrofia muscular espinhal. Na época, a portaria 1297, ela estabeleceu que eles iam avaliar as incertezas em relação à custo-efetividade do medicamento, ao consumo, considerando a quantidade de comprimidos, doses e o impacto orçamentário. No entanto, o acordo acabou não indo para frente, porque tanto a Biogen quanto o Ministério consideraram que seria inviável continuar com esse acordo. E o mais recente, que foi bastante recente, nesse sábado passado, foi assinado, então, um acordo de compartilhamento de risco que já vinha sendo discutido há um tempo entre o Ministério da Saúde e a Novartis. E nesse acordo, eles tiveram como análise o Zolgensma, também para a AME, e foi um acordo de compartilhamento de risco com base no desempenho, em que eles colocaram que teria o pagamento de 40% do preço no ato da infusão, mas as próximas parcelas, elas dependeriam do desempenho do medicamento. Então, eles vão avaliar o controle da nuca, depois de 36 meses, se o paciente consegue ter o controle do corpo, do tronco, que significa sentar por no mínimo 10 segundos sem apoio, e finalizando, a estimativa é finalizar depois de 2 anos, avaliando se houve manutenção dos ganhos motores alcançados. No entanto, em qualquer momento, as parcelas vão ser canceladas se existir o óbito ou progressão da doença para ventilação mecânica permanente. Então, entrando um pouco nos objetivos do trabalho,
coloquei aqui que o objetivo primário é discutir os aspectos metodológicos sobre os acordos de compartilhamento de risco no Brasil, por meio da técnica Delphi e no contexto do SUS e dos medicamentos. Tivemos também como objetivo secundário avaliar de forma agrupada, então, a visão dos diferentes setores vinculados ao Ministério da Saúde, fabricantes de tecnologias, NATs, representantes da Associação de Pacientes, entre outros stakeholders, e também de identificar, então, os pontos de consenso e discordância no desenvolvimento desses acordos. E sobre os métodos utilizados para o trabalho, foi iniciado com o desenvolvimento e validação do questionário, focando nas questões de métodos dos acordos. Foi desenvolvido também o TCLE e submissão e aprovação no Comitê Científico e Comitê de Ética. Em seguida, foi feito o mapeamento de possíveis participantes e a divulgação do painel Delphi para a participação deles. Ocorreram 3 rodadas do painel, e todas elas foram online, utilizando a plataforma Microsoft Forms. E, por fim, nós tivemos, então, a compilação dos resultados e discussão. Os participantes, eles eram de... O foco do projeto eram participantes de comissões, departamentos e outros vinculados ao Ministério da Saúde, participantes da indústria farmacêutica, NATs, associação de pacientes interessados no tema, por exemplo, profissionais de consultoria em saúde, e os critérios de inclusão e exclusão foram relacionados a pessoas que tinham algum grau de familiaridade com os acordos de compartilhamento de risco. Então, durante o questionário, nós tivemos uma pergunta que era: você já ouviu falar dos acordos de compartilhamento de risco? E se a pessoa nunca tinha ouvido falar sobre o tema, ela não entrava no critério de inclusão do estudo. É importante também frisar que a opinião dos participantes ela foi considerada como uma opinião individual e não como um posicionamento oficial da instituição. Então, nós tivemos 3 rodadas. A primeira foi feita o envio do questionário para todos os participantes responderem. Na segunda rodada, nós tivemos o reenvio desse questionário, apresentando de forma anonimizada e compilada quais foram os resultados da primeira rodada. E a mesma coisa na terceira rodada, foi feita a anonimização dos dados e apresentados os resultados de forma compilada. Foi colocado que um consenso seria se 70% dos participantes assinalassem as mesmas alternativas para cada pergunta, e a divulgação do painel foi feita pelas redes sociais, principalmente pelo LinkedIn. Em relação às perguntas que foram abordadas durante o painel Delphi, nós tivemos, então, quais tipos de tecnologia seriam adequadas para esses tipos de acordo de compartilhamento de risco, quais tipos de acordo funcionariam no âmbito do SUS, quais modelos de compra, dependendo do tipo de acordo de compartilhamento de risco, funcionaria, quais tipos de desfechos, quem deveria fazer o monitoramento desses desfechos e quem deveria financiar esses estudos. Além disso, foi abordado aspectos legais e também as dificuldades e potenciais benefícios desses acordos de compartilhamento de risco no país. Eu destaco também que as perguntas relacionadas a dificuldades e potenciais benefícios, elas entraram como complementares, não tinham como objetivo alcançar um consenso, e sim entender a percepção individual dos participantes. Então, aqui eu coloco os resultados desse painel. Ocorreram, então, 3 rodadas do painel Delphi, e a maioria dos participantes tinham um conhecimento médio sobre o tema, então 75% tinham um conhecimento médio sobre o tema. A primeira rodada participaram 60 pessoas, na segunda, 31 pessoas, e na última rodada, 24 pessoas. Em relação à distribuição dos participantes nos grupos, nós tivemos que a maioria eram participantes da indústria farmacêutica, e a partir daqui eu faço uma observação que são os resultados referentes à última rodada do painel, da terceira rodada. Então, a maioria dos participantes foram da indústria farmacêutica. Em relação ao vínculo ao setor público, ao Ministério da Saúde e membros do NATS, se somados, eles dão cerca de 38% dos participantes. Nós tivemos 4% da Associação de Pacientes ou Advocacy e 17% outros, que englobaram professor universitário, consultorias e do sindicato. Em relação à pergunta para quais tecnologias o modelo de compartilhamento de risco deve ser adotado, existe um consenso
de 96% das pessoas que os medicamentos de alto custo, que existe uma incerteza, claro, independente da classe da doença, o tipo de medicamento, eles podem ser viáveis para um compartilhamento de risco. Em relação ao modelo de compra, foi perguntado então para quais modelos de compra os acordos por volume financeiros devem melhor funcionar, e nós não tivemos um consenso nessa pergunta, mas a maioria dos participantes, cerca de 66%, eles acreditam que os modelos com compra centralizada dos medicamentos devem funcionar melhor. E a mesma pergunta em relação ao modelo de compra, mas agora para os acordos de compartilhamento de risco por desempenho. Qual seria o melhor modelo de compra? Também não existe um consenso. 50% acreditam que poderia ser tanto por uma compra centralizada como descentralizada, e cerca de 40% acredita que deveria ser uma compra centralizada. Deixa eu ver se eu pulei algum. Em relação a qual modelo de compartilhamento de risco a pessoa acredita que funcionaria no contexto do SUS, existe um consenso que os modelos financeiros por impacto orçamentário, no qual é colocado um teto anual de gastos, e também em relação às incertezas do número de pacientes, funcionariam no âmbito do SUS. No que se refere a quais atores devem ser envolvidos nesse tipo de acordo para a elaboração do acordo, existe um consenso de que a sociedade médica e médicos, os especialistas do setor jurídico e os gestores de saúde, eles devem ser obrigatoriamente envolvidos, enquanto a associação de pacientes e pacientes, eles devem ser opcionalmente envolvidos. Em relação a quais tipos de desfechos devem ser escolhidos no caso dos acordos por desempenho, nós colocamos uma exemplificação na pergunta para facilitar a interpretação de que seriam desfechos, então, de fácil aferição, ou desfechos substitutos, ou desfechos subjetivos com base em escalas, por exemplo, de qualidade de vida. E não existe um consenso em relação a essa pergunta, mas 67% dos participantes acreditam que pode ser qualquer tipo de desfecho, desde que acordado entre ambas as partes. Em relação ao monitoramento do desfecho clínico no caso de acordos por desempenho, existiu um consenso de 70% dos participantes de que, na verdade, uma terceira parte deve fazer esse monitoramento do desfecho clínico, e que o Ministério da Saúde e o fabricante eles podem ter acesso a participar dos dados. Em relação a quem deve escolher, no caso de ter uma terceira parte envolvida, existe um consenso de 70% dos participantes de que deve ser ambos, tanto o Ministério da Saúde quanto o fabricante, eles devem decidir juntos quem vai ser essa terceira parte para fazer a monitorização desse desfecho. E no quesito do financiamento, não existe um consenso para essa pergunta, mas um pouco mais da metade dos participantes, eles acreditam que ambas as partes devem auxiliar a implementar esses acordos no país. Então, tanto a indústria quanto o Ministério da Saúde devem ajudar nesse financiamento, enquanto 25% acreditam que o fabricante deve arcar com 100% dos custos. Na pergunta sobre as principais dificuldades que esses acordos podem ter no país, e a partir daqui, essas perguntas elas não entraram dentro do Delphi para chegar a um consenso, ensinam o que eu tinha comentado antes, numa percepção individual dos participantes. As principais dificuldades que foram apontadas foi os recursos humanos para coleta e monitoramento dos desfechos. Em segundo lugar, o tempo de duração do estudo para coleta desses resultados. E, empatado em terceiro lugar, o fabricante e o Ministério da Saúde conseguirem chegar a um acordo, e os recursos e materiais e infraestrutura para fazer todo esse acordo acontecer. Mais focado agora em possíveis dificuldades e qual seria um grau da barreira de alguns aspectos que podem influenciar no Brasil, nós colocamos a negociação não sigilosa do preço da tecnologia. Ela foi tida como uma média a alta barreira, de forma geral, pelos participantes para a implementação desses acordos. A dificuldade de acompanhar esses pacientes foi tida como uma média a alta barreira também. Em relação aos aspectos legais, os participantes acreditam que é uma altíssima a alta barreira,
e o custo administrativo para gerir esses acordos entre uma média e uma alta barreira. E os potenciais benefícios desses acordos de compartilhamento de risco no país? A maioria acredita, em primeiro lugar, que pode promover o acesso mais rápido dos medicamentos para os pacientes, pode permitir um gasto mais previsível para o Ministério da Saúde e, empatado em terceiro lugar, o uso racional das tecnologias e poder premiar e estimular a inovação. Agora eu parto para a parte da discussão dos resultados. Eu coloquei no canto superior direito quais foram os resultados do Delphi e relacionado com os dados da literatura, então, de como é feito na literatura ou mesmo dados do país. Então, em relação ao que foi identificado no Delphi, de que qualquer tipo de medicamento, independente da área terapêutica ou independente do tipo de tecnologia, isso vai de acordo com o que a literatura traz. São identificados acordos de compartilhamento de risco em diferentes áreas terapêuticas, mundialmente, mas existe uma tendência maior para a área da oncologia. Tanto nesse gráfico, de um autor, quanto da OCDE, ele traz que a oncologia é um dos mais comuns, e também para doenças raras. Inclusive, desse gráfico, o autor comenta que ele colocou a categoria de doenças raras dentro das áreas terapêuticas, mas que é bastante comum e vai em linha com o que a OCDE também traz. Em relação ao tipo de medicamento, eu trago aqui um exemplo da Espanha, que foi um dos autores que mais abordaram essa questão do método em si do acordo de compartilhamento de risco. Então, muitos dos exemplos são da Espanha, na verdade, da região da Catalunha, e eles trazem que eles focam mais, então, naturalmente, em medicamentos com associados a maior inovação e maior impacto orçamentário. Em relação à questão da compra, que não existe um consenso, mas a maioria acredita que deveria ser uma compra centralizada para os acordos financeiros, eh, isso teria as vantagens naturais da negociação, de melhores valores de reembolso devido à escala e poder de compra do Ministério da Saúde. Na comparação com a Catalunha, na Espanha, o Ministério da Saúde da Espanha é quem faz o reembolso e a compra desses medicamentos, mas eles citam que existe uma administração depois disso que ela é descentralizada. Então, a maioria dos aspectos orçamentários e operacionais, elas são de responsabilidade dos governos regionais, embora o reembolso seja, do Ministério da Saúde espanhol. E em relação à mesma pergunta da compra, mas para os acordos por desempenho, um dos participantes ele colocou, que seria melhor iniciar com as compras centralizadas no Delphi, num primeiro momento, e depois avaliar a possibilidade de descentralizar, após os modelos estarem mais amadurecidos. E isso também vai de encontro com o que vem dos exemplos da Catalunha, em que eles começaram primeiro em projetos pilotos em 2011 com alguns hospitais para eles aprenderem a fazer esses acordos de compartilhamento de risco, e só depois de 5 anos, em 2016, é que eles centralizaram, entre o CatSalut, o Sistema de Saúde da Catalunha, e o fabricante. Eles também apontam que ter um registro nacional e centralizado dos dados para a coleta dos desfechos foi um dos fatores chaves de sucesso, assim, por exemplo, como na Itália. Em relação ao que trouxeram no Delphi, de que os acordos de compartilhamento de risco por impacto orçamentário ou número de pacientes máximos seriam viáveis no contexto do SUS, isso também vem em linha com o que a literatura traz. Então, numa análise da OCDE, eles fizeram uma entrevista com 12 especialistas de diferentes países, e eles avaliaram que, em geral, a maioria dos acordos eles são de fato com limite do impacto orçamentário, então incertezas em relação a quanto seria esse valor e, ultrapassado esse limite, o custo seria do fabricante. E aí aqui eu trago alguns exemplos de países que fazem uso desse tipo de acordo por teto de impacto orçamentário. E também esse relatório ele traz que existem muitos acordos baseados na razão de custo-efetividade incremental. Então, que existe uma incerteza em relação a essa razão de custo-efetividade, ao mesmo tempo que existe uma disposição a pagar limite do Ministério da Saúde. Então, se os dados forem coletados e avaliado que essa razão de custo-efetividade incremental é superior ao que havia sido previsto, o fabricante também tem que reembolsar esse valor.
Em relação às quais atores devem ser envolvidos, que foi colocado que a sociedade médica, o setor jurídico e os gestores de saúde, eles devem obrigatoriamente participar, isso também vem em linha com o que é feito. Nesse exemplo da Catalunha, então, eles têm avaliação de tecnologias em saúde, que seria similar à nossa Conitec, em que eles têm como composição pagadores, farmacêuticos, médicos, especialistas em economia da saúde, especialistas em bioética e representantes de pacientes. E esse grupo ele é responsável por estabelecer, quando é necessário, um acordo de compartilhamento de risco. Uma vez que eles estabelecem que esse acordo é necessário, eles passam por um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho é formado por membros da própria comissão, como prestadores de serviço em saúde, médicos, farmacêuticos, pagadores e economistas da saúde, e esse grupo tem a responsabilidade de estudar o caso e avaliar qual seria o melhor acordo de compartilhamento de risco para essa situação. Eles fazem isso com base em uma diretriz que eles têm, que avaliam, que dão um norte de qual seria o melhor acordo dependendo da situação. Essa diretriz ela foi desenvolvida por acadêmicos e especialistas, mas os autores enfatizam que é importante também alinhar isso com a prática mais de mercado. E aí, uma vez que eles estabelecem esse acordo, eles apresentam formalmente para a indústria, e a indústria e a comissão têm de 3 a 4 meses para avaliar se eles estão de acordo, se eles gostariam de reajustes nesse acordo, e 75% desses acordos foram para frente e 25% deles, eles não conseguiram chegar num acordo com a indústria. Em relação aos pacientes serem opcionalmente envolvidos, o Drummond traz que ele acredita que é importante que os pacientes participem da identificação dos desfechos de interesse, para a definição da coleta de dados, e que, idealmente, a literatura traz que deve existir um equilíbrio entre desfechos que têm relevância clínica e a consulta também com o paciente para identificar o que de fato seria relevante para ele. No Brasil, nós temos a criação em 2022 da Subcomissão Técnica de Acesso Gerenciado, que tem como função contribuir e acompanhar a incorporação das tecnologias condicionadas ao monitoramento de desempenho. E nessa comissão já foi estabelecido pela portaria quem deve participar, então é o DEGITES, o Departamento de Economia da Saúde, Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia, e, além disso, eles colocam que outros membros do Ministério da Saúde ou convidados externos podem ser chamados, como a sociedade médica e também o envolvimento das consultorias jurídicas. Em relação à questão de qual desfecho deve ser escolhido em casos de acordos por desempenho, esse foi talvez uma das questões dos Delphi que mais não foi tão de encontro com o que a literatura traz, porque foi escolhido que não foi um consenso, mas a maioria acredita que poderia ser qualquer tipo de desfecho, desde que haja um consenso entre as partes. Mas na literatura eles pregam muito que é necessário escolher os acordos da forma mais simples possível, e os desfechos são recomendados que sejam de fácil mensuração. Se, por um lado, na literatura essas são as recomendações, é possível, na verdade, encontrar desfechos de diferentes desfechos. Então, por exemplo, taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca, reduzir o nível de colesterol a partir da medição do LDL, curar pelo menos 95% dos pacientes com hepatite C, medição da hemoglobina glicada, ou até mais subjetivos, como resposta ao tratamento na Argentina com Zolgensma, como um dos critérios. Mas, de forma geral, eles colocam que é importante que exista, que seja de fácil mensuração. Em todos esses acordos, se não alcançado o que era previsto nos ensaios clínicos, o fabricante precisa reembolsar o pagador. E aqui eu coloco, então, um resumo do que o Drummond traz em relação a quem deve participar de cada etapa do desenvolvimento do acordo de compartilhamento de risco, tanto na identificação dos desfechos de interesse, no desenho do estudo, na determinação da coleta de dados e monitoramento, na determinações de ações a serem feitas após o acordo, então, depois que essas incertezas foram sanadas, o que vai ser feito, e também em relação ao financiamento do acordo, que, bom, não teve um consenso, mas mais de 50% acreditou que deveria ser um financiamento de ambas as partes, e o Drummond também traz que ele acredita que seria interessante tanto o fabricante quanto o pagador auxiliar nesses acordos.
Em relação às principais dificuldades dos acordos, foi muito trazido no Delphi como os principais parâmetros a questão da carga administrativa dos recursos humanos para coleta e monitoramento dos desfechos, os recursos materiais e a infraestrutura, e o que a literatura traz é que é necessário que exista um equilíbrio do que você espera ganhar com esse acordo, no sentido de que os custos que vão ser imputados para fazer esse acordo acontecer não podem ser maiores do que um potencial benefício que exista. E aí, em relação ao que seria um potencial benefício, eu trouxe aqui um exemplo da Itália, em que eles fizeram uma avaliação de qual foi o retorno financeiro desses acordos de compartilhamento de risco. Eles colocaram que em 3 anos eles tiveram um retorno de 327 milhões de euros investidos. Eles entenderam que a maioria desse retorno vem de acordos, na verdade, mais simples, que são os acordos financeiros, que foi 158 milhões de euros acumulados em 3 anos. Isso corresponde a mais ou menos quase 1% do que eles investiram no gastos com compras de medicamento no mesmo período. Um outro ponto que foi destacado no painel Delphi como uma potencial dificuldade é a duração desses contratos. Não existe um consenso específico na literatura encontrado, mas eu trouxe aqui de um autor que ele coloca que é ideal que seja de 1 a 3 anos, porque se esses acordos forem muito longos, eles não fazem mais sentido porque a prática clínica já mudou e eles são associados a uma carga administrativa muito grande. No exemplo da Holanda, eles tiveram uma experiência de que eles entendem que, no máximo, que para doenças agudas, eles conseguem fazer a avaliação em, no máximo, 4 anos. Mas se é uma doença crônica, é melhor revisar, porque pode ser que demore muito mais tempo para conseguir chegar nos desfechos e o acordo não faria mais sentido. Em relação aos aspectos legais, então foi visto como uma alta barreira por pela maioria dos participantes. E o que nós tivemos com o acordo da Biogen com o Ministério da Saúde em 2019 foi que ele instituía normas para licitações e contratos da administração pública por meio da Lei 8666, de 1993. E essa lei ela não previa o acordo de compartilhamento de risco. Então, na época, existia uma lacuna legal e um grande desafio e dificuldade jurídica, embora alguns pesquisadores entendem que ainda assim existiam algumas vias, mas, de forma geral, era um grande desafio na época, porque apenas o que a lei prevê e é permitido pode ser realizado. Mas então existiu em 2021 a criação do projeto de lei de 14.133, que atualiza o marco legal da contratação pública, e embora ele não coloque explicitamente o nome compartilhamento de risco, ele prevê as possibilidades dos contratos públicos terem alocação de risco entre as partes, o que pode dar maior segurança jurídica para a criação deste tipo de acordo. E aqui eu coloco um pouco das considerações finais. Então, foi possível, com o projeto, identificar os pontos de consenso entre os participantes de diferentes setores, ou pelo menos onde não existe um consenso, identificar uma tendência da opinião desses participantes e ajudou a explorar um tema complexo que envolve muitos detalhes. Em alinhamento com a literatura, nós vimos que, de forma geral, os acordos de compartilhamento de risco mais simples são potencialmente os mais recomendados, talvez começar primeiro com os financeiros, quando for possível. No entanto, quando existir uma incerteza pelo desempenho, existiram casos de sucesso em que primeiro foram feitos alguns projetos pilotos de menor porte com alguns hospitais para existir um aprendizado de como elaborar os contratos, avaliar a capacidade das bases de dados existentes e monitoramento dos desfechos. Também uma possibilidade de alavancar o que já existe em relação às bases existentes do DataSUS ou alguns outros programas que já existem para monitoramento pós-incorporação das tecnologias, por exemplo, para avaliar o impacto orçamentário, o número de pacientes. Também já existem as diretrizes metodológicas de avaliação de desempenho de tecnologias em saúde. A Catalunha publicou em 2014 esse guia, no qual ele coloca qual seria o melhor acordo de compartilhamento de risco, a depender da situação, e eles trazem um pouco dessas orientações. E em 2025 também foi publicado um artigo em que os autores tiveram como intenção construir
uma ferramenta que ajuda a determinar qual seria o melhor acordo de compartilhamento de risco de acordo com a sua situação. E aí eles, compartilham um Excel que é preenchido e aí você consegue fazer algumas simulações. Então era isso, muito obrigada. Excelente, Lígia. Apresentou muito bem no tempo. Eu vou convidar a doutora Verônica Elizabeth Mata, da Roche Brasil, para começar a avaliação dela, tá? Depois a gente passa para o doutor Augusto Alfonso Guerra. Mas vamos primeiro começar com a doutora Verônica. Por favor, Vê. Bom, muito obrigada pelo convite para Marisa, para a Lígia. É uma honra e para mim estar com vocês nesse momento, com Augusto, Carlos também nessa banca. Lígia, primeiro te parabenizar, porque não é uma coisa simples. Você teve mais de 60 respostas e eu acho que em 3 momentos diferentes engajar e ter essa receptividade, respostas completas que te permitam fazer tua análise não é fácil e muito mais fazendo isso eletronicamente ou contatos pessoais. Então, parabéns, parabéns. Bom, eu tenho aqui, eu fiz um doc aqui com algumas perguntinhas e coisas mais minúsculas que eu vou te mandar depois, para você olhar com calma. Mas eu senti que aqui na apresentação a gente tinha um pouco mais de informações do que a gente tinha na dissertação. Pode falar, Marisa. É só pedir para a Lígia parar de compartilhar, para a Ah, tá gente bom, poder tá. ver tá bom. você melhor. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Eu senti que a gente tinha um pouquinho mais de informações aqui na apresentação do que a gente teve lá. E eu senti a tua apresentação mais fluida também, assim, de que no final você acabou fechando, né, com uma recomendação, considerações e tal. E esse foi um ponto que eu coloquei aqui para você repensar um pouquinho na estrutura, talvez. Que algumas informações que estão na discussão, depois você vai ver, eu coloquei no início como que eu estava sentindo um pouco de falta disso, do contexto brasileiro, né? Que às vezes quando você traz os exemplos em outros países, você traz no sistema público e privado de alguns países, mas no Brasil você traz na discussão, né, os pontos do sistema público, mas eu acho que aí tem alguns pontos do privado que a gente conseguiria utilizar como aprendizados para fazer outro tipo de recomendações no final. Então, esse era um ponto de pensar nessa estrutura, de trazer mais informações que estão na discussão no contexto, e aí na discussão final ficar mais voltado para a recomendação com base nesses aprendizados, sabe? Deixa eu ver aqui tem umas perguntinhas para te fazer, assim. Aí quando, por exemplo, tem no método, eu percebi que tem uma parte onde você fala que você deixou de considerar dois questionários que as pessoas falaram que não sabiam sobre o assunto, né? Ah, E sim. aí, e aí eu senti um pouquinho de falta no método como você tratou elas. Se você eliminou, eu vi que você eliminou, mas depois elas aparecem no resultado. Aí eu fiquei um pouquinho confusa ali com relação a isso. Aí não sei se você... Eu posso comentar sobre isso. Tá. Primeiro, obrigada, Verônica. Eu fui anotando aqui alguns pontos e depois eu vou rever essa lista que você comentou. Em relação a algumas perguntas o que aconteceu na primeira rodada, 2 pessoas falaram que elas não tinham conhecimento no assunto. Então, na verdade, inicialmente eram 62, mas que entraram nos critérios de inclusão são 60 pessoas. Eu acho que eu posso descrever isso melhor para deixar mais claro. E aí eu queria te perguntar, porque percebi que estava de 3 a 5 rodadas, e na terceira estava muito perto do consenso de algumas. Teve algum motivo pelo qual vocês cortaram aí na terceira rodada? Porque acho que mais uma você chegava lá, sabe? Foi mais pela dificuldade de localizar os participantes. A gente fez totalmente anonimizado entre eles, mas eu também não sabia quem eram.
Em uma das rodadas eu até coloquei de forma opcional, quem quisesse comentar. Nós fizemos totalmente anonimizado, porque no começo nós sentimos alguma, eh, por mais que tivesse escrito, né, que as opiniões iam ser individuais e não levadas como opinião da instituição, algumas pessoas ficaram um pouco receosas de como isso seria usado. Então foi totalmente anônimo, e aí eu senti bastante dificuldade entre a segunda e a rodada, a primeira e a segunda e a terceira para achar esses participantes, então por isso a gente acabou parando na terceira. Que estava tão pertinho assim, aí É, dá dor, assim, né? dado. Ótimo. E aí, uma outra sugestão que eu ia te dar é quando você apresenta nos resultados, né? Aí você traz aquela tabela grande. Aí eu fiz umas sugestões de formatação para melhor visualização, mas no final, acho que como fechamento dessa sessão, seria muito interessante se você colocasse um checklist onde você trouxesse esses highlights que você trouxe aqui no final. Esse ponto. E aí na discussão a gente parte deles, né? Então esse ponto é importante por isso, nós outros, sabe, ajudaria bastante a gente conseguir te acompanhar até o finalzinho como o que você fez aqui na apresentação. E aí a outra pergunta que eu queria te fazer é o que você acha que inviabiliza os acordos hoje no SUS? Hum, eu acredito que de tudo que eu estudei, a parte de jurídica era um ponto que eu tinha bastante dúvida, mas lendo as legislações, eu também conversei com uma pessoa que ela é advogada e ela fez um trabalho de mestrado nessa área de compartilhamento de risco. Ela explicou que com essa nova legislação já traz muito mais segurança e transparência, embora ela enfatiza que é um contrato complexo. Para mim, minha opinião totalmente pessoal é que os acordos ainda baseados no desempenho e que envolvam o Brasil inteiro, eu acho que precisam realmente de muito cautela para ele de fato começar, porque envolveria muitos centros, talvez um custo administrativo muito alto. Então, eu não acho que seria inviável, mas acho que seria melhor começar por alguns menores. Talvez isso seria a tua conclusão. Poderia ser a tua Pode ser. conclusão, né? Uhum. Aí, para tentar trazer um pouco desse fechamento para a gente. Eu concordo super contigo. Do que eu li, eu senti que para mim, a conclusão era essa, que a gente tinha que começar por coisas mais simples, que hoje a gente conseguisse viabilizar, aprender, nos estruturarmos e pensar em coisas mais complexas mais adiante. E aí, eu acho que aí, né, a conclusão ficaria bem Uhum. amarradinha, assim. É um bom ponto. E o resto das coisas que eu tenho são muito mais de formatação, estrutura e algumas perguntinhas que eu acho que não são, assim, críticas, assim, para mim eram esses os pontos mais importantes e te parabenizar de novo. Obrigada, obrigada. E depois eu Imagina. reviso esses outros pontos que você comentou também. Muito obrigado, Verônica. Passar a palavra agora para o doutor Augusto Afonso Guerra Júnior, do Departamento de Farmácia Social da UFMG. Obrigado, Augusto. Excelente. Obrigado, Carlos. Bom te ver, né? A Marisa, que esteve aqui recentemente, que eu estou eternamente grato pelo trabalho que ela fez junto com o grupo aqui. Queria dar os parabéns para a Lígia, para a orientadora e para o programa aí do Rio do INC. Verônica, as suas falas eu faço as minhas. Eu acho que você pegou realmente pontos muito interessantes. E geralmente a minha experiência aqui é quando o aluno de pós-graduação faz a apresentação final, ele é o momento que ele realmente reflete o trabalho e acaba tendo a oportunidade de melhorar a fluidez do texto lá. Mas eu vou ser sincero com você, Lígia, eu acho que o seu trabalho está, para o nível de mestrado, ele está impecável, assim, em termos de estrutura metodológica. Provavelmente é mérito também da sua orientadora, que é uma acadêmica, apesar de ter essa interface com o mercado, né, com o mercado profissional, de produção de trabalho, para além da academia, mas eu acho que a formatação da pergunta e as respostas, em termos de estrutura acadêmica, ela atende ao que você se propôs a fazer. E aí, dentro dessa questão, eu não sei se você sabe, se foi
alguma coincidência, né, você me convidar, mas a gente fez uma revisão integrativa sobre isso, né? Antes dessa revisão, a gente fez um painel internacional em Brasília sobre acordos de compartilhamento de risco, onde a gente trouxe diversos atores nacionais e internacionais, inclusive o pessoal da Catalunha veio, e da Escócia, da Inglaterra, de outros países, e técnicos brasileiros de estados e, eventualmente, Ministério da Saúde. Eventualmente não, essencialmente Ministério da Saúde. A gente teve nesse centro da Catalunha 2 vezes para visitar e também tivemos lá na Itália, na AIFA, para conversar em loco. Por quê? Porque essa questão de... A minha experiência como gestor, para além da academia, o que acontece? Existe o que está escrito e existe aquilo que não está escrito, mas que realmente são os detalhes que fazem diferença, muitas vezes, em relação ao regramento que você vai encontrar em políticas públicas no geral. Mesmo em experiências corporativas, eu acho que deve acontecer o mesmo, né? Você tem uma informação que é disseminada, mas a prática de quem está dentro do processo, executando, sempre tem nuances que não foram... que se você só descobre executando, basicamente isso, né? Então, eu tive essa participação. E a gente fez, Lígia, uma proposta de diretriz para o Brasil, que segue muito aquele nome que está lá da subcomissão, acordos de entrada gerenciada, blá, blá, blá e tal, pagamento condicionado a desempenho, e eventualmente essas questões. A gente optou, na época, era no final do governo Temer, se eu não me engano, a gente optou em não publicar essa diretriz, porque a gente entendeu que o momento político não era bom. E aí eu vou começar te perguntando sobre isso, né? Quem decide o que pode entrar num acordo de compartilhamento de risco? Depois da sua visão geral, sua revisão, qualquer um que chegar lá pode propor um acordo de compartilhamento de risco? Quem que decide o que pode ser acordado nesse plano individual entre as empresas? Porque nós estamos falando aqui de uma coisa que não é licitação, né? Nós estamos falando de alguém decidir comprar um produto com regras e condições à parte do que seria uma licitação, de forma discricionária. Quem decide? Quais são os critérios para decidir o que pode entrar num acordo de compartilhamento de risco a partir da sua visão global, do que você está estudando sobre o assunto? Uhum. Eu cheguei a assistir esse workshop, eu vi que estava disponível no YouTube e achei bem interessante. Eu vi a apresentação da Catalunha também, ele explicou algumas coisas mais práticas. Eh, Em relação à sua pergunta, pelo que eu estudei, eu entendo que hoje precisaria passar por todo o fluxo que a subcomissão estabeleceu. Então, eles colocam que, primeiro, se for a indústria, eles precisariam colocar no dossiê e, preferencialmente, na primeira submissão, para a subcomissão ter esse tempo de avaliar, e na consulta pública terem esses ajustes. E quem vai avaliar o que pode ou não, eu entendo que hoje ficaria mais relacionado a essa subcomissão, com uma proposta da indústria e se bom, aí ambos os lados teriam que aceitar, né, e a subcomissão teria que aceitar. Eles colocam também que poderia ser algo unilateral. Eu entendo, também uma visão pessoal de que se é um acordo de compartilhamento de risco, precisaria de ambas as partes e não teria como ser algo unilateral, mas que então seria uma incorporação condicionada, por exemplo, essa questão unilateral. Então hoje a minha visão seria essa, de que seguiria esse fluxo e a subcomissão iria avaliar. É, eu acho que esse é o principal problema que eu avalio hoje, porque os Hum, acordos ainda... tem dois problemas, tá? Que são problemas centrais na política pública que a gente não consegue resolver facilmente, porque um ato discricionário de um gestor incorporando uma tecnologia de alto custo para um fabricante e não para outro, ou para um grupo de doentes e não para outro, um ato discricionário, eu desconheço hoje o gestor público que tem a coragem de assinar isso. São muito poucos, sim. porque o risco jurídico para quem fizer isso é muito grande, né? Ou você faz isso para todos, ou você não faz para nenhum. Então, esse é o primeiro problema. E aí, só para complementar, o Zolgensma seguiu o rito que nós sugerimos na comissão, que eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que talvez fosse o melhor. Então, quem define o que pode ser feito em compartilhamento de risco
Para o SUS é a Conitec. Os termos do contrato de compartilhamento de risco é que são negociados entre as partes. Entendeu? Uhum. Então, Sim. essa é uma questão central. Vou te explicar por quê. Tá? Isso é que eu estou tentando já te... Eu quero ver um artigo, né, alguma coisa publicada do seu trabalho, porque é muito importante. Cara, você não acredita, assim, eu vim sexta-feira de um evento de judicialização em Santa Catarina, e eu tive lá com assessores dos ministros do Supremo a resolução 234, e os assessores dos ministros do Supremo viraram para mim e falaram assim: professor, por que que a gente não faz acordo de compartilhamento de risco? Você veja que isso está na pauta do Supremo. E eu acho que vai ser muito Uhum. difícil a gente segurar essa pressão, seja porque os pacientes querem, o mercado e as empresas querem, ou o judiciário também tem expectativa que isso aconteça. Então, um artigo produzido nesse sentido, ou muitos artigos estudando o caso brasileiro, o que a gente precisa fazer para que a gente não leve prejuízo, tanto em termos de saúde pública para os pacientes, quanto em termos monetários, é muito importante, né? Então, eu Uhum. considero sua dissertação muito oportuna no momento que nós estamos vivendo. A Conitec, sob o meu ponto de vista, exemplo do que aconteceu com o Zolgensma, é a instância que decide. Por quê? Porque a Lei 12.420, que criou a Conitec, acho que é 12.420 mesmo, se eu não me esqueço, é a Conitec que faz as sugestões de incorporação ou alteração ou deleção de produtos no rol da Rename. E ela também faz para o rol da Renasa. Então, o gestor não pode fazer isso unilateralmente. Tá? Há uma Uhum. discussão se gestores estaduais e municipais podem criar relações próprias. Qual é o problema disso? O problema disso é simples, o SUS é universal. Então, se você fizer no Rio, eu tenho o direito de ir para aí, receber, e você vai pagar com o seu orçamento do Rio. Tá certo? Se a Uhum. prefeitura do Rio fizer, eu vou lá e eu tenho o direito de receber. Você não pode vetar a universalidade e a territorialidade por causa de CPF e endereço. Muitos municípios tentam fazer isso, muitos estados, mas isso é uma questão que, para um caso desse, seria voto vencido. Então, a incorporação descentralizada de acordo de compartilhamento de risco barra no problema econômico de que quem fizer isso terá de fazer para o Brasil todo se os outros pacientes forem lá buscar. Tá? Então, isso Uhum. só que o orçamento é próprio. Por isso, a instância da Conitec. Por quê? Porque a Conitec é o ente legal com prerrogativa na lei federal para fazer inclusão e exclusão. E aí vamos lembrar, o acordo de compartilhamento de risco, aí é uma pergunta. Você entende ele como uma fase de pesquisa, pesquisa clínica avançada, ou ele já é um produto consolidado? Como é que a gente visualiza o produto que está sujeito a um acordo de compartilhamento de risco por desempenho? Porque por volume, qualquer produto pode ser feito, sob o meu ponto de vista. Uhum. É, pelo que eu estudei, e eu também concordo, é que o acordo de compartilhamento de risco não pode ser visto como um substituto de algo que, por exemplo, de um estudo de fase 3 que não foi corretamente feito, enfim, que não existem, né, que substitua isso. Seria realmente em relação a uma incerteza que ainda não foi, que não conseguiram responder com base no que já era suficiente para uma aprovação regulatória, por exemplo, mas que isso não substituiria é, os acordos, os estudos que têm que ser conduzidos, por exemplo. Tanto que seria mais uma exceção nessas situações que existem incertezas, não uma regra para todos os medicamentos. Excelente, excelente resposta. Né? Então, o que nós vemos aqui? O Ministério da Saúde e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, lá mudou o nome, eu esqueci o nome completo, Complexo Industrial da Saúde e tal, ela tem quatro diretorias, né? Tem uma de assistência farmacêutica que cabe a eles gerenciar, após a incorporação, a compra e a distribuição e a pactuação disso no SUS com os dois outros entes, né? Municípios e estados. Você tem um departamento de ciência e tecnologia que é responsável por pesquisa científica de interesse do SUS, tá certo? Tem o DEGITS, que é a incorporação, e o Complexo Econômico Industrial, que é vamos resolver o que nós vamos produzir aqui. Tá? Então, são quatro departamentos. Então, quando o produto pesa sobre ele dúvidas de eficácia, o locus não é a incorporação. O locus é a pesquisa do DEGITS, tá certo? Então, você tem um fluxograma de processo onde você tem uma tecnologia que está razoavelmente consolidada em relação ao que, basicamente, a medida de desfecho está consolidada, eu sei que faz efeito,
e eu tenho uma população que eu sei que faz efeito. Então, a minha dúvida aqui a incerteza está muito mais da validade externa para a minha população. Eu sei que funciona para branco americano, ou para branco alemão, ou para, entendeu? Porque foi feito lá naquele sim. subtipo genético específico, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um blend étnico, então pode ser que essa população muito pequena, né, a representatividade daquela amostra lá, o que está de validade interna naquele estudo, apesar de eu discordar hoje frontalmente do que a Anvisa vem fazendo, o FDA e a EMA, né, assim, eu acho que tudo tem prós e contras, né? Então, assim, um dos contras é liberar produto em fase 2 de altíssimo custo, né? Para que a gente pague, de fato, pelo desenvolvimento desses produtos. O outro tudo bem, eu não tenho tratamento, vou liberar o mais rápido possível e a sociedade que paga esse custo, porque a indústria foi até aqui só, e eu já vou liberar no mercado. Então, nós estamos numa zona cinzenta aí, para o acordo de compartilhamento de risco, de que produto que nós estamos falando? Nós estamos falando de um produto que já está consolidado em uma população e que pesa a incerteza de desempenho desse produto na minha população, ou nós estamos falando de um produto que não tem maturidade tecnológica e precisa de mais pesquisa científica, tá certo? Então, esse é o problema. Então, por isso que eu te falei que é muito difícil para um gestor, hoje, fazer a operacionalização no Brasil de acordo de compartilhamento de risco de forma irrestrita. Porque como ele vai negar alguns e aceitar outros? Sabendo que a Vigilância Sanitária Nacional e Internacional já deu selo de certificado de eficácia e segurança. Então, situação muito complexa para os sistemas de saúde, além da parte econômica. Eu nem entrei na parte econômica. Tá? Então, é por isso que eu estou discutindo isso com você. Eu estou discutindo isso com você porque eu preciso que você faça esse artigo aí, você, a Marisa, o grupo, para a gente Eu tô poder lançar anotando essa aqui. discussão. Né? Aí nós vamos agora, supondo que a Conitec dê aval à incorporação, porque entendeu que as evidências são suficientes, porque a Conitec tem o direito de discordar da Anvisa. Por que ela tem o direito de discordar da Anvisa? Pelo princípio simples. Tá? A Anvisa, quando registra produto, diferentemente de nós na Conitec, a Anvisa pode usar como comparador não fazer nada. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha tratamentos para diabetes, eu posso lançar um análogo de insulina comparando com não fazer nada. E eu vejo se o meu análogo de insulina foi capaz de melhorar os aspectos de glicemia e hipoglicemia do paciente, porque é um estudo de curta duração com pouco risco. Tá certo? E eu posso fazer um critério na minha população de gente que tem comorbidade zero. Então, imagina, paciente diabético com nenhuma outra comorbidade, que eu posso fazer um estudo de uma semana para ver se a insulina funciona e reduz a hemoglobina glicada e, eventualmente, outros parâmetros. Então, a Anvisa aceita isso. Nós, na Conitec, nunca aceitaremos isso. Né? Então, aí, daí você começa a entender a diferença do sistema de incorporação para o sistema de registro, né, de medicamentos, que tem outros princípios. Em algum momento, nós vamos precisar fazer uma harmonização entre o sistema de registro e o sistema de incorporação. Esse momento está chegando no Brasil, mas vai doer para todo mundo, inclusive para nós aqui, porque significa que a Anvisa vai ter que reduzir a sua velocidade de registro, né? E isso vai dificultar o acesso de nós que estamos nos planos de saúde ou no mercado privado, do paciente que está exclusivamente no mercado público. Né? Então, evoluindo agora para esse problema, um termo que quando eu respondi o questionário, eu tentei te explicar lá no campo observações, mas eu entendo que é impossível explicar isso sem eu conversar com você, porque muito pouca gente domina esse segmento da gestão. Tá? Então, quando a gente fala compra centralizada, você pode partir esse ato em diversos pedacinhos de atos de gestão. Tá? Então, o primeiro, para haver compra, tem que haver fundo para pagamento. Então, a pergunta que você tem aqui o fundo é centralizado ou o fundo é descentralizado? Tá certo? Porque se o SUS tem 5.400 municípios, mais 27 estados, mais a União, eu tenho aí os 5.427, arredondando, né, mais um fundo, 5.428. É claro que é um pouquinho mais que isso, porque nós somos 5.400 municípios. Então, eu tenho 5.428 fundos. Ok? Então, a primeira pergunta que eu tenho que responder de onde vem o dinheiro quando eu falo em compra centralizada? Vem de um fundo só ou vem de múltiplos fundos? Porque eu poderia estar tirando, então, do fundo do estado onde o paciente está. O sistema poderia pactuar dessa forma.
Então, veja que no pagamento centralizado, a primeira etapa é de onde vem o dinheiro. Então, por isso é que o termo aqui, compra centralizada, ele não está bem especificado. Ficou Por mais que... genérico. Mas não é culpa sua, não. Não é culpa sua, não, tá? Assim, tanto que todo mundo que você perguntou, provavelmente ninguém falou isso com você, só eu estou te falando. Uhum. Porque eu estudo profundamente aqui, a minha disciplina é de políticas de saúde e políticas farmacêuticas. Então, a gente estuda os microajustes que podem ser feitos. Então, eu te falei só de onde vem o dinheiro. O fundo pode ser centralizado ou o fundo pode ser descentralizado. E os dois funcionam para esse caso. Tá? Basta eu acordar de onde vem o dinheiro que eu pago e o dinheiro tem que entrar para esse gestor que vai proceder o pagamento. Mas como ele procede o pagamento? Aí vem a segunda etapa. Você quer comprar antes? Como é que você quer que o acordo de desempenho funcione ou o acordo de volume? Tá? Você quer pagar o estoque antes do consumo ou pós-consumo? Se você fosse gestor, o que você preferiria? Você preferiria pagar antes do consumo ou pós-consumo? Depois. Depois, não é isso? É uma decisão econômica simples, né? Qual é o problema do Brasil, da lei de licitações, da forma como o serviço público organizou a compra centralizada, que é uma catástrofe? Só o Brasil faz isso dentre os grandes players, tá? Nenhum outro dos países que você citou faz isso. Então, quando você vê alguma centralização de acordo, essa etapa nenhum deles faz, tá? E se faz é por regra de exceção, não por regra de regra, que é o caso do Brasil. Então, nessa segunda etapa, onde o dinheiro saiu de um fundo ou múltiplos fundos, e você tem alguém que vai receber a fatura, lá na Espanha, na Itália, eu só pago pós-consumo. É reembolso. Então, o sistema de incorporação define preço de reembolso. E eu só pago pós-consumo. Isso tem graves implicações para o acordo de desempenho. Graves implicações. Tá? Eu vou te explicar por quê. Então, uma coisa é você fazer de onde vem o dinheiro, se é centralizado ou descentralizado, quem paga a conta. A segunda coisa é se você paga a conta por um preço centralizado, ou seja, um preço de reembolso nacional. Então, eu vou dar o caso da Austrália para você. Na Austrália, quando o PBAC da Austrália lista um medicamento, aquele preço é preço de reembolso nacional. Se a tecnologia for medicamentos especiais da atenção primária, é pago pelo Ministério da Saúde. Todo outro intervalo é pago pelas províncias e estados australianos. Tá certo? É o contrário do Brasil. Né? Eles só pagam uma parcela de altíssimo custo e atenção primária, principalmente o uso domiciliar. Se for para uso hospitalar, ambulatorial, é pago pelas províncias na Austrália. Mas o que a Austrália sempre vai fazer? Ela vai fazer preço de reembolso nacional. Então, ninguém compra antecipado. Tá certo? Qual a implicação que isso tem para um acordo de desempenho? Eu estava na reunião lá em Brasília, quando a gente discutiu internamente, tá, com a assessoria jurídica e outros, se era possível operacionalizar, por exemplo, o acordo no Cinerceno. Por que não foi possível? Porque a gente, no modelo que está colocado hoje no Brasil, que eu considero equivocado e que precisa de mudança urgente, nós fazemos compra de estoque. Então, se eu já comprei o estoque, como é que eu vou fazer o ressarcimento? Como é que a indústria vai me devolver o dinheiro depois de um ano? O ano orçamentário já expirou. Então, não, juridicamente, é o caos para o Brasil. E você sabe que o setor público brasileiro não responde bem a coisas fora do padrão. Então, não foi possível operacionalizar o acordo. Um dos motivos foi esse. Porque nós compramos estoque independentemente do consumo. E aí você tem que fazer o quê? Carta de troca com o fabricante? Ah, se vencer o estoque, eu te devolvo, você me dá um novo. Como é que você resolve esse problema? Então, está entendendo que compra centralizada, na realidade, são diversas açõezinhas que são feitas. Como que é feito em todos esses países que eu te falei? Preço de reembolso nacional e pagamento pós-consumo. Então, se eu tivesse isso, eu conseguiria ter operacionalizado no Cinerceno. Entendeu? Porque eu conseguiria pagar pós-consumo e fazer o desconto daquilo que fosse necessário e ajustando esse valor pós-consumo. E o ano orçamentário da despesa seria o ano que houve o consumo. Então, não precisaria ficar preocupado em comprar nada, nem de mobilizar estoque. E se a empresa for me devolver dinheiro, ela não vai me devolver dinheiro referente ao orçamento do ano anterior, porque isso não é possível pela lei orçamentária brasileira. Então, é uma situação impossível da gestão. Né? Por isso é que eu tentei, quando eu respondi meu questionário, eu tentei te explicar um pouco, esse é o principal problema para acordo de compartilhamento de risco. Eu, particularmente, não sei, eu acompanhei um pouco do caso do Zolgensma, até fui responsável por fazer o protocolo clínico da AME, tivemos que dar uma lida e entender, mas no caso do Zolgensma, houve uma partição
do valor. Isso já foi um aprendizado que nós tivemos, porque quando nós chegamos na agência lá da Itália, sabe o que o pessoal da Itália falou comigo? Falou assim, Augusto, toda vez que a gente tenta fazer acordo de desempenho e paga antes, a gente nunca consegue receber da indústria farmacêutica. Tá certo? Então, não pague antes. Então, o Ministério aprendeu isso, tá? Eu não sei como é que ficou no final, mas a ideia era que o pagamento fosse, no mínimo, diluído. Mas eu tenho um problema aqui. Se a lei de licitação me manda comprar as ampolas, o que está acontecendo? Está entrando uma fatura parcelada, eu desconheço os ajustes jurídicos que foram feitos para fazer isso. Simplesmente porque a gente resolveu, no Brasil, ter um modelo de incorporação e de assistência farmacêutica diferente do resto dos países de medicina socializada. Ninguém faz o que a gente faz aqui. É uma jabuticaba rosa, tá? Existe uma fase que a jabuticaba fica rosa, tá? Mas a gente não come jabuticaba rosa. Bom, então era só para te dizer que quando você tem lá a compra centralizada e as pessoas respondem, elas estão visualizando o processo que elas conhecem hoje, uma licitação lá em Brasília. Isso não funciona para acordo de compartilhamento por desempenho. Tá? Por isso que eu te falei, você pode mexer na lei de licitação tanto que você tiver, mas você vai ter que mexer na lei de licitação, na lei orçamentária. Não tem jeito de funcionar. Não vai funcionar desse jeito. O que o Ministério da Saúde está fazendo aqui, lembra, ele, no caso do Zolgésio, ele dividiu o pagamento. Então, ele vai dividir a projeção orçamentária em anos subsequentes. Né? E aí ele vai recalculando a população. Foi uma estratégia de brasileiro, que assim, vou dar um jeito disso funcionar. Mas isso não é a forma como funciona fora do Brasil. Então, assim, se eu posso dar alguma sugestão no seu texto, na sua correção, é que quando você for produzir o artigo, de novo, sua dissertação está perfeita. Não encontrei nada que eu pudesse falar assim, corrige isso aí. Não é essa a ideia. A ideia é que as pessoas desconhecem esse problema que eu estou te falando. Tá? Que é a microgestão do processo para que o acordo de compartilhamento dê certo. Então, os dois itens aqui, né? Quem decide o que pode ser, sob meu ponto de vista, se é pesquisa, é decide. Se é incorporação de fato para a Rename, é Conitec, não tem como ter outro. Terceiro, a lei não permite, você teria que alterar a lei, tá? E aí vai. Aí quais produtos? Sob meu ponto de vista, a definição não tem a ver com necessariamente com o número de população envolvida, ou seja, se ela é de alta prevalência, baixa prevalência. Para mim tem a ver com sedimentação, né? E aí você me fala o que você acha, né? Assim, para mim tem a ver o produto que é benéfico potencialmente para a população brasileira, mas que a representatividade interna da amostra e os benefícios que foram mostrados lá fora podem não ser automáticos para a população brasileira. Tá? Esses são os produtos elegíveis para mim, independe se é de alto custo, baixo custo, genético ou não, doenças genéticas ou não. Tá? Ok. Acordos financiados em volume, né? Oi, pode falar, Marisa. Não, eu queria só aproveitar, porque a gente está aqui aprendendo, né? Aproveitar para tirar uma dúvida com o Augusto sobre esse ponto que você falou, que não tem a ver com o tamanho da população, né? A gente está esperando a entrada aí da terapia gênica para anemia falciforme, né? Que vai ser um problema enorme frente à elevada prevalência da doença, né? Diferente dessas doenças ultra raras, que já são um problema, né? Mas você tem uma doença altamente prevalente que impõe um sofrimento muito grande para as crianças. Você acha que tem como manejar um acordo de compartilhamento com um volume grande de população assim, Augusto? Se for grande, Marisa, eu acho até mais fácil. Tudo tem prós e contras, né? Por que eu acho mais fácil? Porque aí você não precisa medir o resultado com a população inteira. Você pode fazer uma amostra representativa da população usuária e acompanhar esse subgrupo no SUS. O que seria equivalente a um ensaio clínico pragmático, né? Eu até, quando eu tive aí há muito tempo aí no evento do GRUD, a gente discutiu um pouco sobre ensaios clínicos pragmáticos, né? Poderia ser uma coisa pragmática, ou seja, os médicos têm aquela alternativa, vou colocar na rede e vou colocar. Como também poderia ser puramente observacional. Mas se você tem uma grande população, você pode fazer a amostra, e isso facilita muito. Quando você tem uma população muito pequena, mesmo que os resultados que a gente tem, vou dar um exemplo para você do Nusinercena da AME. Nós fizemos a avaliação de todos os pacientes que entraram em Minas aqui. Entraram uns 40, mas estão 11 em tratamento. A gente continua sem um N que dê para a gente robustez para fazer qualquer teste estatístico, sabe? Por isso é que eu não acho importante selecionar
se há alta prevalência, baixa prevalência. Eu acho que se for uma coisa de desfecho objetivo, qualquer que seja o desfecho, medida de pressão arterial, glicemia, isso aí é objetivo da gente medir, a gente vai lá e mede, ponto, né? Eu não vejo problema, não. Você pode fazer a amostra, não tem problema quando a população é grande. Mas uma coisa Tá bom. importante, Lígia e Marisa, que eu acho, por que que eu estou refrisando com ela, quem decide, né, e qual que é o processo? É porque se você está falando em produtos que pesam dúvidas, né, incerteza, mas que lá fora tá claro que ele funcionou em determinada extensão, ou seja, nós não estamos falando de nova pesquisa científica, nós estamos falando de medir na população brasileira, né? É importante a Conitec, porque a segunda discussão que nós temos é para todo mundo ou é só para uma amostra? Entendeu, Marisa? Esse caso aí, por exemplo. A gente vai dar só para uma amostra primeiro ou a gente vai dar para todo mundo? Porque se for só para uma amostra, aí vai ter que ser via DCIT. Não pode ser via DGITS. Porque DGITS é para todo mundo. Esse é o ponto que precisa ficar claro na política. Ok. Bom, eu vou só passar aqui, Lígia, acordos financeiros por volume, o que acontece? Os acordos financeiros por volume, hoje, eles já acontecem em todas as esferas de gestão, pelo que a gente mapeou, tá? Que é assim, a distribuidora, todo mundo chega lá e fala assim, ó, se você consumir 100 caixas, eu te dou 20, tal, entendeu? Acordo por volume, hoje, é regra, já é feito. Você não tem problema com a lei de licitações para fazer. Então, ele não impede, quase todos os produtos que passam lá na Conitec, no final acaba tendo algum tipo de acordo de compra por volume ou desconto por volume. Tá? Essa é uma questão que pode ser feita. Ela não tem muito impedimento. Agora, eu estou terminando, tá? São só mais 3 pontinhos do seu trabalho que eu acho importante discutir com você, para que Não, você foi escreva um ótimo, artigo, foi muito você bom. possa escrever um artigo e colocar isso para todo mundo debater, entendeu? Quem mede e onde mede. Eu acho que no Brasil hoje a gente tem uma discussão quase que meio assim, nonsense, em relação à nossa competência de medir. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho competência para prescrever, eu tenho dinheiro para pagar o preço cheio. O SUS tem o dinheiro para pagar o preço cheio do Zolgensma, porque o preço confidencial em outros países é provavelmente menor do que o nosso. Porque o preço nosso, público, é usado para negociar em outros países. Então, a gente normalmente paga mais caro porque a gente quer ter transparência. É uma decisão política da nação, né? Pagamos mais caro para ter transparência, tá? Então, o nosso preço é cheio, não é isso? Para a tecnologia, seja ela qual for, ser utilizada, tem que haver um prescritor e tem que haver os exames de acompanhamento. Então, o que eu tenho de fazer é enquadrar, sob meu ponto de vista, quem prescreve na entrada, quando eu faço o acordo de compartilhamento de risco, prescritor e paciente tem que assinar um documento dizendo assim: eu topo usar o produto da Conitec, eu topo abrir meu prontuário médico, eu topo fornecer minhas informações. Então, isso tem que estar na origem do regulamento de incorporação. E quando o paciente e o prescritor forem usar os produtos, eles já concordam em ceder as informações e serem acompanhados por terceiros. Então, não há como eu não medir. Tá certo? O que pode acontecer é de eu descobrir que o uso está irracional em alguma forma. Eu não gosto de usar o termo irracional, não, porque o prescritor sempre tem uma racionalidade, mesmo que eu discorde dela, entendeu? Né? A racionalidade dele pode ser absurda, mas ele tem uma Subjetivo. racionalidade para fazer aquilo, né? Então, o que eu acho assim, a qualidade do uso eu vou medir, né? E aí, enfatizar a diretriz clínica para o uso depende do serviço. Cara, pode ser em Brasília, um grupo de inteligência, se for uma doença rara, que tem igual aí até 5.000 pacientes, 10.000 pacientes, né? Vou pegar para você esclerose múltipla. Eu tenho 28.000 pacientes na coorte aqui em 15 anos. Em tratamento deve ter uns 10.000, 15.000. Você monta um centro de inteligência em Brasília que você consegue, por teleatendimento, monitorar todo mundo. Agora, por que você não consegue fazer isso hoje? Porque ninguém deu consentimento para fazer. Aí você tem que ir no comitê de ética, aí se for no Estado, tem que ir no comitê de ética do Estado. É um demônio o negócio. O negócio é feito para não funcionar. Mas se na a origem o cara já assinar
e houver um regulamento do Ministério da Saúde obrigando a pessoa que concordou em participar do acordo por desempenho em fornecer seus dados e ser monitorada por um centro de inteligência, acabou. Boa, não tem que fazer mágica. Tá? O prescritor vai ter que fazer as medidas que estão no protocolo clínico. O paciente tem que sofrer essas medidas. Os exames têm que ser colocados. Você faz isso online de Brasília, via de regra. Tá certo? O que você vai descobrir? Que, eventualmente, tem gente que mente. Mas tem gente que mente em qualquer segmento, não é só na saúde, não. Tá? Mas isso aí faz parte da estruturação do sistema. Tá? Então, financiamento, eu já falei com você. Negociação sigilosa, eu já falei com você, o SUS não faz negociação sigilosa, tem um lado positivo e um lado negativo. No momento, eu entendo que é mais positivo do que negativo. E aí, a burocracia, aspectos legais, foi isso que eu te falei. Os acordos hoje, pensados com compra centralizada, eles não funcionam, porque você vai ser obrigado a comprar antes. Tá certo? Isso está vinculado a uma lei orçamentária, a um volume orçamentário, e desfazer esse nó é muito difícil. O segundo eixo é o eixo da lei de licitações. Então, como que a gente deveria operacionalizar acordos de compartilhamento de risco? Se você puder fazer essa sugestão no seu artigo, se você concordar, ou pelo menos dizer que há Sim, pessoas que pensam dessa forma, sabe o sim, que com que é? certeza. Colocar assim, para decisões de incorporação, né, o valor de custo-efetividade expresso na decisão da Conitec passa a ser preço de reembolso nacional. Ponto. Se a Conitec fizer isso como preço de reembolso, todo mundo pode entrar no acordo de compartilhamento, até o setor privado, que eu quero dizer a ANS, se for tecnologia, por exemplo, da área de oncologia. Né? Bastava fazer essa resolução preliminarmente. A segunda resolução é todo mundo que está dentro do acordo, que concordou em participar como prescritor ou paciente ou indústria fabricante, é obrigado a fornecer todos os dados para esse comitê independente que vai fazer a avaliação a partir de determinados períodos. E os parâmetros estão dados, Lígia. É protocolo clínico, tá certo? No caso da AME, está definido lá, se você pegar para qualquer um dos medicamentos da AME, nisso aí eu tento ser o mais objetivo possível, até para facilitar para o paciente e para o prescritor. Como que é critério de entrada, como que é critério de exclusão, não vai receber, e qual que é o critério de interrupção. São medidas objetivas, você vai ver lá. Então, está colocado no protocolo clínico, não tem mistério. Não precisa ficar discutindo, não tem mistério. O que está faltando aqui é um regramento e uma autoridade em pesquisa, pode ser difusa ou centralizada, que recebe esses dados. Tá? É isso que nós precisamos fazer. Os dados existem, já estão com as pessoas. A gente, quando faz os protocolos clínicos e as incorporações, a gente define essas métricas. Ninguém, alguns protocolos eu aceito, às vezes quando chega para mim aqui, eu vejo assim, nossa, esse protocolo está muito impreciso. Não fala o que é critério de interrupção, não fala o que é critério de exclusão com clareza, né? Mas o que precisa ter? Se você tem critério de interrupção com clareza, exclusão com clareza, inclusão com clareza, acabou. É isso que você está medindo. Interrompeu por quê? Interrompeu porque o desfecho foi ruim, o medicamento não funciona. Tá certo? Está excluído do estudo. Por quê? Porque apareceu determinada comorbidade, que é complicador, ou porque o paciente piorou e o medicamento não está fazendo efeito. Entendeu? Assim, você tem... Isso não tem dificuldade objetiva. Né? O SUS já está praticamente adaptado para fazer isso. O que nós não temos é essa autoridade que consiga fazer o monitoramento desses dados, e nós não temos também uma decisão política de fazer uma norma que, ao fazer a avaliação por desempenho, seja ela compartilhamento de risco ou não, todo mundo que está se submetendo ao sistema automaticamente já está fazendo o consentimento do uso dos seus dados e da participação dessa etapa de avaliação dessa tecnologia dentro do sistema. Se a gente fizesse isso para tudo que pesa incerteza, mesmo que não houvesse proposta de compartilhamento de risco, o Brasil seria o maior produtor de evidências do mundo. Tá? A gente tem esses dados colocados aí. Né? E isso ajudaria as empresas a desenvolver melhores produtos. Então, também é um feedback para o mercado positivo, não é só negativo, no sentido de dizer que a tecnologia falhou em alguma extensão, não. Pode ser também positivo dizer que ela funcionou melhor para determinada população e a empresa pode explorar esse nicho. Tá? Eu não me contraponho à visão das empresas de jeito nenhum. Eu dou graças a Deus pelas indústrias terem desenvolvido medicamentos que solucionam problemas graves das pessoas. Tá? Então é isso. Obrigado. Desculpe por eu me prolongar, mas eu tenho um pouco de história nesse assunto, né? Então eu queria, ao mesmo tempo, te provocar. Eu acho que você respondeu bem as minhas perguntas e, ao mesmo tempo, trazer para você algumas contribuições que possam, eventualmente, ajudar você na elaboração de uma publicação final.
Não, foi ótimo. Obrigada, professora Augusto. Eu fui anotando aqui, para mim foi uma aula. Eu posso fazer uma pergunta só em relação à questão que você comentou da custo-efetividade para decisões de incorporação que ter um valor de custo-efetividade de reembolso que a Conitec estabeleceria como nacional. Que aí, a partir disso, então, seriam feitos os acordos. Porque, veja bem, a Conitec só incorpora quando há uma proposição. Se for demanda Uhum. interna do Ministério, não foi uma empresa, geralmente eles conversam com a empresa e perguntam, ó, se eu comprar determinada quantidade, quanto que você me faz? Aí a empresa fala assim, eu faço por tanto. Beleza. Uhum. Aí eu calculo a relação de custo-efetividade. Quando é uma empresa, ela mesma propõe um valor, pode ser por volume, mas ela geralmente propõe um valor diferente da tabela da CEMED. Então, o que acontece? O problema que nós temos hoje, tendo acordo de compartilhamento de risco ou não, é que o preço que foi acordado na Conitec não há compromisso da manutenção dele. Não há nenhum regramento Ah, que obrigue entendi, a manutenção dele. entendi. Então, o que deveria ter? A partir dali, é que ele passa a ser o preço de reembolso nacional para o sistema de saúde. SUS e suplementar obrigatório, né? Não é para aqueles que estão no rol da ANS como fornecimento obrigatório. Aquele é o preço máximo. Aí, se você tem isso, o segundo regramento que você precisa fazer é, gente, nós não pagamos mais não, nós reembolsamos. O SUS reembolsa. Quem que vai fornecer? É o município que vai comprar? Então, vou te reembolsar. É o estado que vai comprar? Vou te reembolsar. É o hospital aí do Rio, Copa d'Or, ou Sírio-Libanês, que foi credenciado pelo SUS? Vou reembolsar. Qual é o parâmetro de reembolso? Esse que está na decisão da Conitec. Se a gente trabalhasse com preço de reembolso, um ganho, Lígia, imediato que o SUS ia ter, do dia para a noite, tá? É o ganho financeiro. Vou só fazer uma conta com você básica aqui, tá? Para finalizar. Calcula para você ver. Hoje, transitam na conta medicamentos do SUS, provavelmente alguma coisa, juntando estados, municípios e União, transitam alguma coisa em torno de, talvez, 30 a 40 bilhões de reais. Tá? Se eu pagasse por reembolso, vou fazer a diferença para você. Quanto tempo você acha que gasta uma licitação hoje? Né? Para eu fazer uma licitação de compra de medicamento, quanto tempo o setor público gasta hoje? Os mais otimistas me falam em 6 meses, ok? 6 meses é 50% do ano. 50% do ano, a uma taxa Selic de 15%, que é o governo está pegando dinheiro emprestado. Nós não temos esse dinheiro em caixa. Eu estou pagando no mínimo 15% de juros, nós, sociedade, para eu fazer essa licitação, ok? Agora, eu tenho que ter 6 meses de estoque de segurança ou 7. Provavelmente, no mínimo, 7 meses de estoque de segurança. Então, 7 meses, eu vou fazer uma conta de padaria, né? A uma taxa aí de 7%, né, desses 30 bilhões de reais, então, 3 vezes 7, 21, dá 2 bilhões de reais em custos financeiros, simplesmente porque eu tenho isso em estoque para 6 meses. Porque a licitação Entendi. demora 7 meses. Então, eu gasto 2 bilhões por ano em custos financeiros, porque eu optei por esse modelo que não existe em nenhum país de medicina socializada. Não existe nenhum dos países que você falou aí faz isso que nós fazemos aqui. Uhum. Por isso, eles conseguem Entendi. fazer acordo mais fácil. Tá? Entendi, entendi. Obrigada. Excelente, Augusto. Muito obrigado aí pelas múltiplas contribuições. Eu, com certeza, serei mais breve. Lígia, voltando aqui para o seu trabalho, eu queria comentar no quadro 3, na página 27, você coloca perspectiva de paciente, sociedade de pacientes, que o compartilhamento de risco seria uma desvantagem pelo risco do medicamento não demonstrar o benefício clínico esperado. Na minha interpretação, seria o contrário. Por quê? Na perspectiva do paciente, se o remédio não funciona, ainda bem que estão monitorando isso de perto e descobriram que não funciona. Você colocou como uma desvantagem, eu enxergo como uma vantagem. Eu queria que você refletisse sobre isso, se a minha visão está equivocada. Ah, sim. Eu vou abrir aqui para eu relembrar. Na Tá. página 27. Quadro 3, página 27. Primeiro comentário seu. Primeira coisa da tabela. Perspectiva do paciente e sociedade. Desvantagem. Risco do medicamento não demonstrar o benefício clínico esperado. Ah, entendi. E aí você entende que pelo menos a pessoa está sendo monitorada.
eu entendo que isso é uma vantagem na perspectiva do Hum, paciente. Imagina, você está tomando um remédio que tem lá seu efeito colateral, tem o problema de ser, sei lá, administração desagradável, ou tomar um remédio sem ação é ruim. Então, isso é uma desvantagem do compartilhamento de risco para os pacientes. entendi. Na perspectiva do paciente, talvez isso seja. Eu confesso que eu peguei de um artigo, na hora eu entendi, porque pareceu que você entrou num programa para compartilhamento de risco, aí você tem uma esperança, toma e não funciona. Mas eu entendi o seu ponto. Acho que realmente dá uma dupla interpretação de que pelo menos a pessoa está sendo acompanhada e vai avaliar isso. E também vai contribuir para entender melhor sobre o resultado do medicamento. Se o medicamento não funciona, não tem o benefício clínico esperado, que bom que monitorou, que fez o monitoramento e Uhum. interrompeu mais precocemente do que talvez tivesse. Se não tivesse o acompanhamento. Se você for, acho que vale a pena você revisar para a sua dissertação, se você for colocar isso no artigo, repensar essa análise. Tá Próximo bom. comentário aqui, ó, na página 37, eu aprendi com a sua orientadora, que muito me orientou nessa vida, que a gente só exclui o que foi incluído. Você que botou como critério de inclusão participantes que tenham familiaridade com o tema de ATS, conhecimento sobre o conceito de ACR. E depois você bota como critério de exclusão pacientes sem nenhuma familiaridade com o critério de ACR. Eles, Hum, eles já não estavam incluídos. Essa sensação que eu fiquei. entendi. Entendeu? Entendi. É um bom ponto. Você Eu vou inclui, por ajustar. exemplo, homens. Depois você exclui com idade menor que 18 anos. Mas se você só inclui adultos, você não pode depois excluir o menor de 18 anos. A gente só exclui do que foi incluído. Tá? Entendi. Isso É um aí bom ponto. Vou ajustar. E na página 41, dois comentários aqui. Um em relação a essa frase aqui, ó, quase no final, penúltimo parágrafo, você coloca na segunda rodada, 31 pessoas participaram, o que corresponde a 51,7% dos participantes. Queria que você refletisse e nos ensinasse o que aconteceu, como fazer para você não perder de uma rodada para outra metade dos participantes, aonde você acha que você poderia fazer diferente para ter um engajamento maior desse contribuintes Das aí, pessoas. participantes. Esse acho que foi realmente um ponto de aprendizado. Quando eu comecei a falar sobre esse painel Delphi, eu senti um pouco de resistência de algumas pessoas que elas não queriam que, por mais que eu falasse que seria algo individual, as pessoas tinham algum receio de que isso fosse associado com a instituição que elas trabalham. Então, por isso, nós colocamos totalmente anonimizado, e aí teve um balanço entre benefício e o ponto negativo para a técnica em si, porque na primeira rodada, entre a primeira e a segunda rodada, isso foi um problema, que eu acho que foi isso que aconteceu em relação a essa perda de quase metade, porque quando nós divulgamos novamente, foi feita a mesma divulgação no LinkedIn, falando com as pessoas por mensagem, com as mesmas que eu tinha falado antes, e aí teve que ser com todo mundo, porque eu não sabia quem tinha participado ou não, a não ser que a pessoa tivesse dito. Mas aí essa parte eu acho que foi difícil, porque eu não sabia quem tinha participado, e aí, por um lado, foi bom, porque eu sinto que as pessoas tiveram mais liberdade para realmente colocarem o que elas sentem. Mas, por outro lado, acho que foi um aprendizado que entre a segunda e a terceira rodada, o que nós fizemos foi colocar de forma opcional quem quisesse comentar que participou e queria que ser informado da próxima rodada. E aí isso ajudou bastante. Então, acho que se desde o começo eu já tivesse esse aprendizado,
teria perdido menos pessoas ao longo do caminho. E aí um ponto interessante é que eu achei que as pessoas, eu tinha dúvida o quanto elas iam ligar para isso. Algumas colocaram, mas muitas delas elas realmente não queriam. Então elas vieram falar comigo por mensagem de que elas participaram e queriam ser informadas. Tá, entendi. Uma forma de conseguir manter, né? Realmente uma perda de 50%, né? É uma perda bem significativa, né? O perfil das pessoas Uhum, que ficaram, o quão diferentes eles são das pessoas que não ficaram, começaram. é uma questão. E por fim, aqui você coloca, nessa mesma página, no final, a tabela 1 mostra os resultados das 3 rodadas, os valores em verde indicam consenso. Só que você coloca em verde, por exemplo, que modelos com compra 66,7%, pode funcionar 50%. Parece que você mudou o critério. Verde acima de 50% ficou verde de repente. Não, esse eu percebi depois que eu tinha enviado, mas esse foi um erro de formatação mesmo. Eu preciso ajustar. Tá bom. Então foi só uma questão de formatação, né? Porque se mudar o Uhum. critério de que foi Não, consenso depois que fez a pesquisa, seria um problema importante. não. Mesmo 66%, eu conversei com a professora Marisa, ela falou: não, isso não é consenso. Não é Não chegou 70. no 70. Tá certo. Muito bem, mas está muito bem desenvolvido, muito bem escrito. Então, de parabéns. Eu vou convidar aqui os membros da banca e a sua orientadora para a gente ir para uma sala agora para a gente conversar e voltamos daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Deixa eu